No capítulo 24 de Isaías está um dos textos mais tristes e mais estarrecedores das Escrituras Sagradas. Vejam então o que está escrito. Capítulo 24, verso 3 em diante. Diz o seguinte: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. O verso 4 diz: a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os homens serão culpados. Por isso serão desolados os moradores da terra, serão queimados e poucos restarão. Que triste, né? Que texto estarrecedor. Então, o mais incrível dessa história todinha, que aqui está dizendo que a terra está amaldiçoada por causa de quem? Dos seus moradores. Que tristeza. A criatura mais perfeita e mais bela que Deus criou, o ser humano, a única criatura parecida com Deus, a única criatura com inteligência, com capacidade de escolher, de pensar, tornou-se a causa da maldição da terra. Que tristeza. Agora você imagina como Deus deve estar se sentindo ao ver que a criatura mais perfeita e mais bela está sendo a causa da maldição da terra. O homem, tudo que tem feito depois do pecado é depredado a terra. Tem destruído aquilo que Deus criou. Tão belo e tão perfeito. Foi necessário, portanto, que os nossos governantes criassem, aqui, pelo menos aqui no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, da Ecologia, para impedir que os homens destruíssem de toda a terra. Porque os homens estragam o ambiente pelo mesmo viver. Imagine vocês como estaria se não fosse as autoridades tomando uma providência. Esses dias aí mesmo saiu no jornal, em rede nacional, que o clima bateu recorde mais uma vez. A natureza está clamando. A natureza está clamando por socorro. Porque o homem tem depredado, tem destruído, tem poluído, tem estragado o ambiente para ele mesmo viver. Então, as grandes autoridades mundiais estão lutando para preservar o resto que sobrou. Então, a grande preocupação das grandes autoridades é que a terra fique inabitável. Estão fazendo alguma coisa para impedir que chegue a esse ponto. Agora, o que eles não sabem é do projeto de Deus. Porque apesar dessa maldição que o homem tem causado nesse planeta, Deus tem um projeto. E esse projeto é restaurar o planeta. Sabia? Deus tem esse plano de restaurar esse planeta. Agora, para isso, a terra tem que passar por ação do fogo, tem que fazer uma purificação. Deus quer destruir tudo que o homem produziu aqui, como criou, inventou, construiu aqui nesse planeta. Deus vai fazer uma varredura para depois recriar, restabelecê-la. E eu quero ler mais alguns textos com vocês aqui. Primeiro está no livro de Jeremias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte. 4, versos 23 e 24. Vi a terra e era sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. Vi os montes que estavam tremendo e todos os roteiros estremeciam. Verso 25, vi que não havia homem algum sobre a face da terra e que as aves haviam desaparecido. Vi também que a terra fértil agora era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, será destruída totalmente. Porém, não a consumirei de todo. Então, Deus tem um projeto, eu repito, de restabelecer esse planeta, mas para isso, esse planeta passar pela ação do fogo. Certo? Deus quer destruir tudo que o homem fez para restabelecer, renová-la. E no dia no livro de Apocalipse, aliás, do capítulo 21,
Deus mostrou para o apóstolo São João, uma visão, assim como num filme, a nova terra, a terra renovada, certo? E veja o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, verso 1 também. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pensou? Deus mostrou já para o apóstolo já a nova terra, ou seja, essa terra renovada, restaurada pelo próprio Criador. Agora, como é que é esse negócio mesmo? Como é que é esse projeto? Com que objetivo Deus vai restabelecer essa terra? Sabe, quando Deus criou esse planeta lá no início, o projeto de Deus, o plano de Deus, o ideal de Deus é de formar uma grande família aqui, de seres santos. Mas nós sabemos que o pecado interrompeu. A terra era para ter sido preenchida de seres santos, perfeitos, sem pecado. Até era para estar todo um paraíso. Mas o pecado estragou. E vem deteriorando cada vez mais. Hoje nossa terra está um caos. Um caos, nosso planeta. Mas Deus continua com o seu plano. E ele vai restabelecer a terra e vai colocar de novo ali os filhos de Deus, seus filhos, ali. E para isso apesar do homem estar amaldiçoado pelo pecado, mas Deus, através de Jesus Cristo, ele recria o homem, fala dele uma nova criatura, perdoa o ser humano, apaga o ser... Toma aqueles que se rendem a ele, arrependidos, e se propõem a andar com ele aqui na terra. E na nova terra, ele promete levá-lo. Então a nova terra será habitada por seres humanos, aqueles que se salvarem, aqueles que reconheceram que são filhos de Adão, estão pecadores e foram a Cristo em busca do perdão e foram restabelecidos, restaurados por Jesus Cristo no caráter. E muito breve, quando Cristo voltar, ele vai restabelecer fisicamente. O homem voltará de novo a aparecer com Deus. Será restaurado a imagem e semelhança de Deus fisicamente. No caráter ele restaura através de Jesus Cristo, certo? E na sua volta ele vai restabelecê-lo fisicamente. E vai colocar nessa nova terra justamente aqueles que fizeram com ele um pacto, que andaram com ele aqui na terra. Então, essa grande família é que irão morar na nova terra, está restabelecida. E eu pergunto, você está se preparando para isso? Você já foi a Jesus Cristo? Você já permitiu que Cristo renovasse em seu coração o seu caráter, restabelecesse o seu caráter? A sua imagem, o seu caráter no nosso coração, no seu coração? Se não, vá ainda hoje. Ele quer fazer isso na sua vida. Nós todos somos pecadores, somos filhos de Adão, viemos nesse mundo já condenados ao pecado, à morte eterna. Mas Jesus Cristo nos convida. Ele oferece de graça o perdão, é a restauração do caráter de nossa vida, certo? E quer andar conosco, quer viver essa vida de comunhão conosco. Na verdade, ele é nosso Pai, é comunhão com o Pai e Filho. E é esses que ele virá buscar, são esses que ele virá buscar muito breve quando ele voltar. E levaram para o céu, e lá ficamos um período lá, e depois a terra será restabelecida, e aqui é a morada do salvo para sempre, certo? Dessa terra renovada, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dúvida. O mais interessante é isso. Lá Apocalipse capítulo 21, verso 4, conclui dizendo o seguinte: E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Será que pode existir promessa mais importante do que essa? De morar no lugar onde não existe mais lágrima, não existe nem dor, nem pranto, nem tristeza, nem sofrimento, alegria eterna. Então a Bíblia é cheia de promessas, cheia de textos que nos garante isso, de que lá na nova terra será uma vida de paz, de alegria eterna, ao lado de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre na eternidade juntos. Que Deus nos abençoe, que façamos plano para morar na nova terra. Qualquer dia ele vai voltar, e nós precisamos estar preparados para tanto. Que Deus nos abençoe, nos guarde.